Fortaleçam o seu coração. O que nós vamos vencer nesta noite para fortalecer o nosso coração? Vencer o cansaço. Fortaleça o seu coração, vencendo o cansaço. Abra comigo a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Nós vamos ler 3 versos, 28, 29 e 30. Mateus 11, 28 a 30. A palavra do Senhor diz assim. Tenta achar a versão ARA. Não tem? Eu tenho essa versão aqui, eu vou ler essa versão, ok? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Texto muito conhecido, não é mesmo? Que nós já ouvimos várias vezes, várias mensagens, mas perguntando ao Senhor qual texto seria a base, né, da nossa meditação nesta noite, novamente esse texto, né, pulsou em meu coração, e aí eu fui buscar, estudar sobre isso, ouvir o que Deus tinha para dizer para nós. O contexto aqui é Jesus falando para pessoas, os judeus. Só que essas pessoas, elas tinham uma crença. Elas acreditavam que a religião era algo pesado demais. A busca por Deus era algo muito pesado. E é por isso que Jesus está dizendo aqui. Porque aquelas pessoas acreditavam que a religião ela tinha que ser recheada de normas e regras intermináveis. E os líderes religiosos daquela época acentuavam ainda mais esse peso sobre os ombros dos judeus. Eles falavam o tempo todo sobre as leis, e aí, às vezes, a gente acha que são só os 10 mandamentos, mas não. Se não me engano, tinham 613 mandamentos para que o povo pudesse cumprir. Você imagina? Se 10 para nós, né, se a gente for tentar seguir à risca, nós não conseguimos, você imagina mais de 600 leis. E os líderes religiosos colocavam esse peso sobre os ombros do povo. As vozes desses líderes diziam o tempo todo, não faça isso, não faça aquilo. E cada vez mais cobrança, e cobrança, e cobrança. Os judeus até se empenhavam em cumprir as regras, serem bons e aceitos por Deus. Mas acontece que isso não acontecia na vida deles, eles não conseguiam cumprir todos os mandamentos, com todas as normas e regras. E essas vozes opressoras dizendo, não faça isso, não faça isso. Mas em meio a tantas vozes que trazia esse peso, eles escutaram a doce voz dizendo, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Você imagina que alívio, não é ouvir isso? Essa doce voz? E Jesus, neste momento, ele dizia especificamente sobre o cansaço espiritual, porque aquela multidão estava cansada espiritualmente falando. E pensando nos dias que nós temos passado, que nós temos enfrentado, este ano não foi fácil. Dias difíceis que enfrentamos, dias de muitas lutas, muita insegurança, enfermidade, morte. Quantos momentos difíceis e inseguros que nós passamos e ainda temos passado. Não é mesmo? Quantas vozes nós ouvimos neste ano? Vozes até o quanto opressoras, não é? Vozes que eu anotei aqui, eu fui puxando na minha memória. Não é para fazer isso.
Agora todo mundo faz isso. Ninguém vai usar máscara. Agora todo mundo tem que usar máscara. Fica em casa, pode sair, volta para casa. Bota o menino para estudar dentro de casa. Não interessa, vai trabalhar em casa e vai fazer o menino estudar. Quanta pressão, quantas vozes a gente ouviu, um turbilhão de vozes. Acontece que para algumas pessoas foi até um pouco fácil lidar com essas situações, mas para outras não foi tão fácil assim, porque cada um de nós reage de uma maneira diferente às situações. Para uns, alguns tiraram de letra isso, outros não tiraram de letra. Aliás, faltou letra para os pais, né? Porque eu tive que, às vezes, lembrar coisas que eu nem sabia mais. Época de escola, não é? Foi uma pressão, tem sido. E o que nós podemos constatar é que, apesar da pandemia do coronavírus, hoje nós estamos enfrentando uma outra pandemia, que é a pandemia do cansaço. Porque o cansaço, ele vai sugando a nossa energia. Vai sugando a nossa energia. E eu li uma frase muito interessante que diz que o cansaço é a escassez de energia para viver, que nos leva ao esgotamento. Quantas pessoas estão esgotadas neste dia? Quantos aqui estão esgotados? Aqui ou ali conversando com pessoas que dizem, estou cansado. Estou cansado. Acontece que mesmo em meio a tantas vozes, sejam vozes externas que nós ouvimos, ou até vozes internas, sabe aquelas vozes de você não vai dar conta, você não é capaz, eu não vou conseguir. Vozes externas e internas. Em meio a tantas vozes, hoje, nós ouvimos uma doce voz dizendo, venham a mim. Você que está cansado e você que está sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Esse é o nosso Jesus. E hoje as músicas não foram escolhidas à toa. Todas as canções falaram sobre Jesus. Falaram sobre o milagre de Jesus, sobre o poder de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. E esse Jesus está nesta noite dizendo, venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Então, podemos sim vencer o cansaço. Podemos sim fortalecer o nosso coração com 3 passos. E estes passos que eu quero compartilhar com você. O primeiro passo é aceitar o convite de Jesus. Parece simples, não é? Mas não é tão simples assim. Porque aceitar este convite de Jesus, venham a mim, nós precisamos renunciar o nosso eu, o desejo de fazer de acordo com a nossa vontade. Aquele anseio de fazer da maneira que a gente acha que tem que fazer. Nós temos que renunciar o nosso próprio eu para ir a Jesus, para aceitar este convite de Jesus. E Jesus, ele faz este convite porque ele sabe exatamente quem ele é. E o poder que ele tem para transformar a minha vida e a sua vida. Jesus diz assim para mim e para você, vinde a mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Vinde a mim, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, vai viver, porque eu sou a ressurreição. Jesus diz para nós, vinde a mim, eu sou o Filho de Deus e me compadeço das suas fraquezas. Vinde a mim, porque eu sou o pão da vida, e se você comer de mim, você não vai mais ter fome. Vinde a mim, porque eu sou o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há poder em Jesus. Há poder no nosso Jesus. E é tão maravilhoso saber que Jesus nos acalma e nos diz, venham a mim. Mas se Jesus agora te perguntasse, filho, meu querido, qual é o seu cansaço?
você aceita esse convite de vir a mim, mas eu quero te perguntar, qual é o seu cansaço? Seria o cansaço físico que você tem enfrentado? Esse cansaço físico vem de uma sobrecarga sobre o corpo, algo que o seu corpo não consegue suportar. E os gatilhos, normalmente, para o cansaço físico, é o excesso de trabalho, que muitos enfrentaram aqui este ano, né? Foram trabalhar em casa, parece que triplicou o trabalho. Não é verdade? Outro gatilho que faz a gente ficar cansado fisicamente é a insônia. Deixou de dormir uma noite, 2, 3, vai vir o cansaço físico. Falta de apetite, não comer, acarreta cansaço físico. Por isso que eu como mesmo. É nada, tá, gente? Tem que comer moderadamente. E sabe quais são os sintomas do cansaço físico? Para você ir conseguir... Pensando aí na sua vida, você pode ter problemas de coração, hipertensão, arritmia. Nós também podemos ter problemas no estômago, gastrite, úlcera. Nós também temos dores musculares. O cansaço físico traz dor muscular. Sabe o que você fala? Nossa, eu tô com dor no corpo inteiro, não sei de onde. Pode vir do cansaço. Baixa a sua imunidade, a resistência. E aí você fica gripado constantemente. E mais, pesquisando sobre isso, atenção, casados. Cansaço físico diminui o desejo sexual. Então, bora descansar, galera. Viu, casados? Os solteiros podem ficar bem cansadinhos, tá? Mas talvez o seu cansaço não seja o físico, seja o emocional. Quais são os gatilhos para que a gente tenha esse cansaço emocional? Ele vem de um sofrimento psicológico. Sofremos psicologicamente este ano, sim ou não? Muito. Quais são os gatilhos? Cobrança excessiva, pressão. Entrega relatório, tem que trabalhar, põe a criança para estudar, limpa a casa, vai, não fique em casa, fique em casa. Foi uma pressão psicológica sobre nós. Outra coisa que traz cansaço emocional, relacionamentos desgastantes. Enfermidade. Luto traz cansaço emocional. Outra coisa que traz perfeccionismo. Se você é alguém perfeccionista, você vai ficar cansado emocionalmente, porque você vai querer superar até aquilo que já está bom. A baixa autoestima, né? Ou a rejeição. Aí você tenta fazer para agradar todo mundo o tempo todo, porque você quer se sentir aceito pelas pessoas, mas porque você está com uma baixa autoestima. Isso tudo traz, gente, cansaço emocional. E como detectar esse cansaço? Se você está sentindo apatia, desmotivação, cansaço mesmo dormindo horas, você continua cansado, dificuldade de concentração, falta de memória, irritabilidade, tristeza, ansiedade, pânico, depressão, tudo isso é em virtude do seu cansaço emocional. Mas talvez não seja nem cansaço físico, nem emocional. Você está cansado espiritualmente. Há quem diga que cansaço espiritual é a soma do físico com o emocional. Mas eu quero dizer o contrário. Eu acredito que o cansaço espiritual é que nos torna vulneráveis ao cansaço emocional e físico. Porque se nós não estamos bem com Deus, com as coisas de Deus, nada está bom. Sim ou não? Então, quando a gente não está bem com Deus, é aí que a gente fica vulnerável ao cansaço emocional e físico. E o que pode nos levar ao cansaço espiritual? Não orar, não ler a Bíblia, não ter comunhão com os irmãos.
E quando nós recebemos a notícia de que as igrejas seriam fechadas, os prédios, né? Que a igreja não é fechada, nós já pensávamos como ia ser. Porque não ter comunhão uns com os outros, não buscar ouvir Deus, traz sim um esfriamento espiritual. E saiba você que distanciamento de Deus tem sim o cansaço em nós. Gera esse cansaço espiritual. Então, qual é o seu cansaço? As consequências do cansaço emocional e físico são ruins, mas a consequência do cansaço espiritual são desastrosas. Porque a gente perde a alegria da salvação, que é o nosso combustível. A Bíblia não diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente perde a alegria da salvação, então nós vamos ficar fracos. É exatamente ao contrário. Qual é o seu cansaço? Cansaço é coisa séria. Nós não podemos negligenciar isto. Porque se estamos cansados, seja espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente, preste atenção. A nossa maneira de ver as coisas é alterada. A nossa maneira de sentir, de ouvir e de agir, tudo isso é alterado em nós quando nós estamos cansados. Mas, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na versão que eu li, por que é alívio e não descanso aí nesse texto? Por quê? Por que Jesus nos diz, vem, você que está cansado, e eu vou te aliviar? Porque há diferença entre alívio e descanso. E lendo sobre isso, eu achei algo muito interessante do pastor Luciano Subirá. Ele disse algo assim. Uma vez eu estava empurrando um carro. Quem já passou por essa situação? De empurrar carro? O carro quebra, acaba combustível, e lá vamos nós, o quê? Empurrar o carro. E ele estava nisso, fazendo muita força, empurrando o carro. Quando ele parou de empurrar o carro, ele sentiu um alívio. Só que o descanso só veio dias depois, porque os braços dele estavam tão doloridos que o descanso do corpo veio 2 dias depois de toda a força que ele fez ao empurrar o carro. Percebem a diferença? E eu quero chamar a sua atenção para este texto que fala: aceitar o convite, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, você vai encontrar alívio, porque há poder em Jesus. Nós cantamos sobre isso. O alívio é a primeira coisa que Jesus vai fazer na nossa vida. O alívio são aqueles primeiros socorros de Jesus. Deixa eu ajudar o meu filho. Deixa eu ajudar, porque ele está muito cansado. É o primeiro toque de Jesus. Mas Jesus quer fazer algo a mais do que o alívio. Vai além do alívio o que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida. Mas preste atenção. Muitas pessoas param somente no alívio. Chegam em momentos assim, num culto, numa mensagem, carregando seus fardos, cansados, e aí, num momento como esse, cantam, choram, oram, entrega para Jesus e sente aquele alívio de Jesus, porque Ele tem poder para fazer isso. Mas param somente aí. Quando saem por aquela porta e vai enfrentar as dificuldades da vida, porque elas virão, vão sentir novamente cansaço e sobrecarga. E aí nós chegamos aqui no domingo, todo cansado, todo sobrecarregado. Aí a gente entrega para Jesus, sente o alívio e vai embora. Mas o alívio vai passar. E o que Cristo quer fazer conosco é provocar em nós o descanso. E tem muita diferença. Muitas pessoas param no alívio. Mas Jesus quer dar algo a mais. Ele quer dar o descanso para nós. Por isso, o segundo passo.
Primeiro passo é vir a Jesus, aceitar o convite de Jesus. Mas o segundo passo, precisamos receber o jugo de Jesus. Olha o outro texto. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. E aí no final ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é jugo? Você sabe o que é jugo? É uma peça que era usada para unir dois animais, que puxava a carroça. Era colocado sobre o pescoço do animal, e aí o jugo fazia com que os dois animais andassem juntos, fizessem a coisa juntos, né? Carregassem o peso juntos. Só que esses dois animais tinham que ser iguais, porque senão ia provocar o quê? O jugo desigual. Quem já ouviu falar sobre jugo desigual? A Bíblia nos orienta a casar com alguém da mesma fé que a nossa. Porque eu li algo muito interessante, cônjuge vem da ideia de jugo. O que significa? Companheiro de jugo. Então, olha para o seu marido, para a sua mulher e fala, e aí, companheiro de jugo? Tu está comigo aí nessa. Quando a gente é casado, é colocado um jugo. Por isso é o cônjuge. E aí, significa que a gente escolhe alguém para andar conosco todos os dias da nossa vida. E ser cônjuge é andar na mesma direção, no mesmo passo. Entende a profundidade de cônjuge? E aí, por isso que quando eu tenho essa ideia de não casar, você já conhecendo a Jesus, tá? Eu quero abrir um parênteses. Talvez hoje a sua situação seja essa. Eu sou cristã, ou eu sou cristão, e o meu cônjuge não é. Mas você aceitou Jesus depois. Você teve a restauração de Jesus na sua vida depois. Continue crendo e orando para que o seu marido ou a sua esposa venha para o jugo de Jesus. Não desista. Mas você, solteiro, é com você que eu estou falando. Você tem a oportunidade de casar com alguém que tem a mesma fé que você. Porque senão, como dizem por aí, vai dar ruim. Não vai ser legal. Então, o jugo é isso. E a palavra jugo traz a ideia de compromisso. Por que então Jesus, ele nos primeiros socorros, né, na hora que você chega todo cansado e entrega para Jesus o seu jugo, o seu fardo, ele fala, venha, você vai encontrar alívio, mas tome sobre você o meu jugo. Ou seja, o convite de Jesus não é só para sentirmos alívio momentâneo. Não é para você vir aqui, se sentir alívio e viver a sua vida sozinho. O convite de Jesus é, venham a mim, mas tenham um compromisso comigo. Porque aí sim, você vai encontrar descanso. Tem diferença ou não tem? Existe sim a diferença. Muitas pessoas só querem a paz, só querem as bênçãos, só querem o alívio momentâneo, mas não querem compromisso com Jesus. Mas o convite de Jesus é completo. É o combo. Você vai sentir o meu alívio, mas assuma um compromisso comigo. Tome sobre você o meu jugo. Jesus, ele quer andar lado a lado conosco. Jesus, ele quer ser o nosso companheiro de jugo para viver esta vida. Jesus, ele quer carregar o fardo junto comigo e com você. E acontece que nós estamos cansados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, porque nós estamos esquecendo que Jesus está no mesmo jugo, querendo nos ajudar a carregar o fardo. Quando nós estamos na superficialidade, só no alívio, nós vamos embora e vamos voltar esgotados. Mas quando a gente firma um compromisso de andar lado a lado com Jesus, a nossa vida e o nosso caminhar se torna diferente.
Quando estamos no mesmo jugo que Jesus, Ele vai nos guiar na tempestade. Quando nós estamos no mesmo jugo com Jesus, Ele vai dar ânimo quando a gente desanima. Ele vai nos fazer olhar para frente quando nós nos frustramos. Ele vai nos dar força quando nós nos cansamos. Quando estamos no mesmo jugo com Jesus, as nossas emoções são curadas. O nosso físico é renovado. E mais, e principalmente, o nosso pecado é perdoado. Quando nós estamos no mesmo jugo com Jesus, a agenda de Jesus se torna a nossa agenda. Nós vamos nos lugares que Jesus nos levar. Quando nós estamos no jugo com Jesus, aquilo que nós falamos, aquilo que lemos, que assistimos, é aquilo que Jesus nos orienta a fazer. E por que quando nós estamos no mesmo jugo com Jesus, nós sentimos, sim, o descanso? Por quê? Nós começamos a fazer aquilo que é para ser feito e deixamos de fazer aquilo que não é para ser feito. Sabe o que nos esgota? Tentar fazer tudo, resolver tudo. E às vezes Jesus está falando no jugo com você, não faça, não vá. Não fale. Só que nós esquecemos de ouvir essa orientação. Encontrar o descanso. Precisamos aceitar o convite de Jesus, mas precisamos tomar o jugo de Jesus, ficar com Ele, assumir esse compromisso de andar com Jesus no passo de Jesus. Mas também precisamos ter e dar o terceiro passo, que é aprender com Jesus. O que o texto diz? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque o quê? Sou manso e humilde de coração. E aí encontrarão descanso. Jesus nos propõe um relacionamento com Ele. Ei, não basta só ir a Jesus, entregar o fardo. Aí eu assumo, sim, Jesus, vamos andar juntos. Eu quero andar nos passos que o Senhor me disser. Onde o Senhor me levar, vamos, Jesus, eu assumo esse compromisso. Mas não adianta se eu não desenvolver um relacionamento com Jesus. Ou seja, não aprender com Jesus passo a passo. E Ele quer nos ensinar muitas coisas. Nesse texto específico, Ele quer nos ensinar sobre humildade e mansidão. Uma vez eu ouvi algo muito interessante sobre mansidão. Ser manso não é ser bobo. Ser manso e buscar a mansidão não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É manter o poder sob controle. Ser manso é manter o poder sob controle. A gente não vê isso em Jesus? Você não vê essa característica em Jesus? Ele tinha poder para destruir Satanás lá no deserto, sim ou não? Mas ele fez? Jesus poderia, na hora que ele estava sendo julgado, virar as costas para todo mundo e falar, beijo, fui. Ele tinha poder. Quando ele foi preso, ele tinha poder para falar, largar tudo e vai embora. Tinha poder ou não? Jesus tinha poder para descer da cruz, mas ele fez? Ele não fez. Ele manteve o poder sob controle, mesmo sabendo quem ele era, mesmo sabendo do poder que ele tinha. Ei, Jesus não abriu a boca quando ele foi criticado, quando ele foi julgado. Ele não cuspiu quando cuspiram nele. Jesus poderia acabar com todo mundo, mas ele não fez, porque ele decidiu ser manso. Temos muito que aprender com Jesus.
sobre a mansidão de Jesus. Porque nós ficamos cansados porque a gente quer ir na força do nosso braço, na força do nosso conhecimento. A gente quer resolver tudo. Mas saiba de algo, mesmo você podendo fazer, mesmo você podendo falar, mesmo você podendo agir, existem momentos que nós não podemos fazer, não podemos falar, não devemos agir. Mansidão. E também nós aprendemos com Jesus sobre humildade. Sabe quando Maria largou tudo para se assentar aos pés de Jesus? Ela humildemente sentou aos pés de Jesus e disse: estou aqui, Senhor. Eu quero falar com o Senhor, eu quero ouvir o Senhor. O que Jesus espera de nós, no jugo, andando com Ele, é que a gente se esvazie de nós mesmos. Ele espera que a gente se desarme, que a gente fale: Jesus, eu não tenho nada, eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Se o Senhor não me falar, se o Senhor não me ensinar, se o Senhor não estiver comigo, de nada vai adiantar a minha vida. Esse sinal de humildade, de se esvaziar para ser cheio da sua presença. Nós precisamos entender que esses 3 passos são necessários para a gente vencer o cansaço. Então, eu quero concluir essa rápida meditação dizendo algo. Nós podemos sim sentir o alívio nesta noite. Você chegou aqui nesta noite talvez cansado, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E sim, você pode receber o alívio do Senhor nesta noite. Mas Ele quer te dar além do alívio. Ele quer te dar descanso. Quantos de nós aqui temos vivido de alívio em alívio? Mas o Senhor nos chama para assumir um compromisso com Ele. Talvez você já tenha assumido esse compromisso com Jesus. Em algum momento da sua vida você já falou: Jesus, a minha vida é sua. Eu quero andar com o Senhor. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Mas talvez esteja faltando o 3º passo, que é o relacionamento com Jesus. E assim como é na minha vida, eu acredito que seja na sua vida também. Quando nós deixamos de nos relacionar com Jesus, todos os dias, nós vamos cansando. E o que é isso? Relacionamento. Gente, todas as mensagens vai girar, 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 girar e cair sempre no mesmo ponto. Relacionamento com Jesus é ler a Bíblia e orar todos os dias. A gente já sabe o beabá. A gente já sabe o básico. E aí, quando eu converso com alguém que está cansado, que está se sentindo sobrecarregado, a primeira pergunta que eu faço: você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem desejado a presença de Jesus? Normalmente, e infelizmente, a resposta é não. E eu quero dizer isso para você. Quando isso diminui na minha vida, eu fico muito abatida. E é por isso que eu disse que ficar cansado espiritualmente nos torna vulneráveis ao cansaço emocional e físico. Quando eu não estou bem neste momento de busca pelo Senhor, as minhas emoções saem do lugar. E as minhas emoções saindo do lugar, sendo abalados,
sabe o que acontece? O meu físico é afetado. Então, a raiz de tudo, talvez você veio nessa noite querendo uma palavra sensacional, um divisor de águas, algo assim que nunca ninguém falou. Mas eu quero dizer a mesma coisa que Deus tem dito para mim e para você. Você precisa me buscar todos os dias. E é nessa busca que você vai encontrar descanso. O que você vai assumir com Deus nesta noite? Pode entregar sim o fardo, pode entregar o peso para Jesus, porque você vai encontrar esse alívio. Mas Ele quer que você assuma o compromisso de andar no mesmo jugo, fazer o que Ele está mandando, mas tendo esse relacionamento com Ele. Feche seus olhos. Agora é o seu momento com Deus. O que de tudo isso que você ouviu você quer falar para Deus? Ei, não se distraia. Não deixe nada roubar a sua atenção agora. Fale com Deus. O que foi que Ele falou com você? E qual o compromisso que você vai assumir com Ele nesta noite? Nós vamos orar. Para que eu esteja orando, alguém aqui chegou nesta noite cansado fisicamente? Dá um sinal para mim. Já vi. Quem aqui chegou cansado emocionalmente e precisa do alívio do Senhor? Dá um sinal para mim. Amém. Quem aqui chegou cansado espiritualmente? Levanta a mão para mim, por favor, que eu quero orar por você. Deus está te vendo. Amém. E a última pergunta que eu quero fazer para você. Quem aqui nesta noite entendeu que precisa voltar a se relacionar com o seu Salvador, dia após dia, parando 5, 10 minutos, 15 minutos do seu dia para ter esse relacionamento sozinho com o Senhor? Quem nesta noite assume esse compromisso, não comigo, mas com o Senhor? Faz um sinal, levante a sua mão, assumindo com o Senhor. Amém, 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 amém. Vamos orar. Senhor, nesta noite nós entendemos que o Senhor quer nos dar o descanso. O alívio o Senhor sempre nos dará. Mas, Pai, o descanso é quando nós andamos lado a lado com o Senhor, no compasso do Senhor, fazendo as coisas que o Senhor deseja que façamos, falando as coisas que o Senhor quer que a gente fale. Nessa noite, ó Deus, podemos ouvir a Tua voz dizendo que há descanso no Senhor. Quantos aqui chegaram cansados emocionalmente, espiritualmente, fisicamente? E eu clamo ao Senhor que haja o alívio do Senhor em nome de Jesus. Toca nessas vidas, Senhor. Que haja um renovo do Senhor nesta noite. Mas juntos, Pai, eu sou a primeira a assumir esse compromisso com o Senhor, de manter um relacionamento vivo com o Senhor. Muitas vezes, Deus, nós nos sentimos envergonhados de dizer que nós não estamos lendo a Bíblia e nem orando, nem tendo um relacionamento com o Senhor. Muitas vezes, Deus, nós nos sentimos constrangidos, Senhor. Mas o Senhor conhece o coração de cada um. E aqueles que foram corajosos levantar a mão para o Senhor, que o Senhor possa dar a eles condições, coragem para continuar com este voto, Senhor. Mas os demais, ó Pai, que estão fazendo isso, que se sintam, ó Deus, cada vez mais, ó Pai, atraídos para fazer. Que, ó Deus, este momento seja um momento maravilhoso, quando estivermos na Tua presença, buscando a Tua presença, lendo a Tua palavra, derramando o nosso coração diante do Senhor. Que o Senhor se faça presente e manifeste a Sua presença quando estivermos ali sozinhos, cada um de nós com o Senhor. Renova-nos, Deus. Traga o descanso que precisamos, Senhor. Fortaleça o nosso coração. Fortaleça o nosso coração, porque precisamos do Senhor.
Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Que você se sinta renovado e aliviado, e sim, comprometido no relacionamento com